Eldorado FM, programa Painel Popular, quadro Contos da Bola. E o nosso entrevistado hoje é Rogério Gomes da Silva. Rogério, ele tem um histórico futebolístico aqui em Elés Bom Veloso, como jogador de futebol, atleta de linha, como goleiro, também atua na arbitragem, enfim, tem muita história para contar o Rogério. Vamos começar, Rogério, lá do princípio, quando você me contava aqui em off, que tudo começou na sua vida, evidentemente, garoto ainda, mas o destaque principal já veio aí na sua adolescência com 17 anos, né? Boa noite. Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui falando com você. Como eu estava falando, a gente começou aos 17 anos, a gente já estava aqui jogando na seleção aqui principal aqui da cidade, disputando intermunicipal. E aos poucos a gente foi destacando, comecei como goleiro reserva, como eu frisei aqui em off. E a gente foi ganhando espaço e rapidamente a gente chegou a jogar como atacante e a gente teve um êxito até enquanto pelo menos jogamos, porque eu tive também fraturas, foi com frequência e tive que antecipar até a parada, mas a gente começou cedinho e graças a Deus a gente foi bem até aonde deu para chegar. Esse histórico aí dos 17 anos já foi na seleção de Elés Bom, né? Seleção, eu cheguei já com 17 anos como goleiro reserva ali e tudo mais, fui ganhando um espaçozinho e me pediram para entrar num jogo contra Campo Maior. Eu já fui lá, já fiz o gol. Eu como jogador, né? Como jogador, tudo mais, eu lembro até hoje, a camisa era de número 17. Mas a gente já foi lá e fiz o gol e já passei a ganhar espaço daí por diante até meados dos anos 90, a gente sempre estava por aqui jogando e já fui me destacando e saindo até ganhei um espaçozinho até fora. Como é que você recebeu essa sua ida para a seleção tão jovem, apenas com 17 anos? Eu aproveito para saber se teve algum intermédio, até porque em off também você comentava aqui sobre uma figura bastante badalada em Elés Bom, que era o Dourado. O Dourado era na época o nosso centroavante aqui, que era o chamado craque do time. Era um cidadão que chegou aqui para Elés Bom Veloso trabalhando pelo um denominado banco. E era o cara do time, mas só que eu fui ganhando aquele espaço e consegui bancar o Dourado. Você ainda manteve algum contato com o Dourado ou não sabe que fim levou de repente ele? Não, nunca mais a gente teve nenhum tipo de ligação, a gente nunca mais se viu, não tive mais notícias. Rogério, qual o comentário que você tem a tecer em relação à seleção de Elés Bom Veloso? Eu já vi que você foi um dos grandes nomes que passou por essa seleção. Eu recordo que no mesmo Contos da Bola, aqui, dias atrás, eu entrevistando o Valdivino falava de uma suposta panela na seleção de Elés Bom Veloso. Você via isso ou não? Eu, na verdade, eu passei a ter um outro tipo de trabalho aí, como cobrador, aquele negócio todo, é tão tal que eu me afastei 5, 6 anos aí, que eu procurei me afastar, mas foi definitivo, até que na televisão eu tenho preguiça de assistir jogo. Mas pelo que a gente escuta... Mas na tua época, eu digo a seleção de Elés Bom, tô falando seleção de Elés Bom, tinha panela naquele tempo, a famosa panelinha ou não? A panela sempre vai existir, mas não tanto como existe agora. Mas sempre existiu, só que naquele tempo bem menos, até tão, a gente era tão inocente que a gente nem percebia. Mas sempre existia, mas com menos frequência, como estamos vendo nos últimos anos. Qual o fato que te chamou a atenção na seleção de Elés Bom Veloso, na tua trajetória como jogador dessa seleção, Rogério? Um fato que de repente marcou na tua vida? Eu lembro assim, eu procuro lembrar sempre de coisas boas. Eu lembro de um jogo que a gente foi fazer em Aroazes. A gente foi recebido logo com apedrejamentos, logo na entrada. Chegamos lá, ganhamos, aliás, empatamos o jogo. Eu fiz o primeiro gol, um lançamento do Bigueleu, lá foi uma loucura nesse dia. Logo também foi carro de... Se não me engano, esse jogo foi 1-1, né? Foi 1-1 o jogo, nós levamos a polícia de Valença, não sei se você recorda, a polícia de Valença, de Elés Bom Veloso, acho que quase todos os carros de Elés Bom Veloso nesse dia foi pra lá. Então o que eu me recordo, uma coisa boa, foi isso aí que marcou pra mim, pra muita... Outro dia mesmo eu tava conversando até com um zagueiro nosso aqui que fez parte desse jogo, até marcante, foi o Zé Isoldo, que foi um causador dos pênaltis, né, entre aspas. Mas foi um jogo que me deixou
contente e deixou marcado, até porque pela violência que sofremos lá na cidade de Aroás por parte de alguns vândalos, que a gente pode considerar assim, porque fomos apedrejados e tudo mais. Nenhum reforço de polícia que levamos conseguiu conter a fúria do torcedor. Rogério, a gente sabe que você sempre foi um grande goleador e uma das características sua era o chute forte, né? Tanto é que você já detonou várias redes aí no Nogueirão, né? E eu chutava bastante forte, né? E outra coisa, outro detalhe, eu batia bem com as duas, cabeceava bem. Eu não fui um jogador habilidoso tipo Biguelê, mas com relação, eu acredito que até hoje um centroavante com as características do Rogério é difícil aparecer. O Rogério, por todas essas suas características que você tinha, eu te vi jogar e te achava um baita jogador. Você acha que não só você, mas o próprio Biguelê que você mencionou aqui e outros tantos aqui que a gente não vai recordar agora, não tivesse aí essa oportunidade de ser um jogador profissional, passou algum tempo pela cabeça, ou por que é que isso não aconteceu? Da minha parte eu te digo o seguinte, eu tive a oportunidade, a minha oportunidade foi uma eu cito até outro nome aqui, que acho que são raras as oportunidades. No caso o Juninho, acho que ele foi o único que teve a oportunidade, toma, é teu. Foi até São Paulo aquele negócio tudo, mas não veio o caso. No meu caso, eu era jovem e eu acho que faltou para mim foi uma pessoa, um cabeça, um amigo, porque a gente tinha muitos colegas para oferecer bebida, aquele negócio todo, etc e tal. Mas não chegou nenhum, eu não tive um amigo, uma pessoa para chegar. Rogério, essa bebida atrapalha muito. Mas com certeza. Não adianta entrar, porque ou você escolhe o caminho do futebol ou qualquer outra profissão que você queira escolher e separar as duas coisas, porque se você entrar, com certeza não consegue. Então a gente tinha naquela época muito colega que achava que, e você jovem, não tem uma pessoa bacana para te aconselhar, trabalhar o psicológico, cabeça, né? Aí você se perde. Então foi o que aconteceu comigo e aconteceu com outros aí que com certeza foi pelo mesmo caminho. Então não se envolva. Rogério, a tua principal, vamos dizer, oportunidade, sem dúvida, talvez tenha sido do Flamengo, né, de Teresina. De lá poderia ter sido uma porta que se abriu e de repente ela não foi aproveitada. Com certeza, mas até que no Flamengo, o Flamengo, quando eu cheguei no Flamengo, foi no ano de 88, o Flamengo já estava em decadência, apesar de ter sido campeão em 88 do estado de Piauí. Depois de muitos anos, né? Depois de muitos anos. Então eu tive quando eu fui para Codó jogar no América, lá surgiu até um convite para me jogar no Ferroviário de Fortaleza, o chamado Ferrim. Como havia também aquelas trambicagens de levar pessoas para o exterior. Eu recordo isso, Rogério. Inclusive, numa outra entrevista que você já me concedeu anos atrás, foi ouvida na rádio e muitos jovens ficaram abismados, admirados de uma proposta de você ir para o futebol da Bélgica. Isso de fato aconteceu, né? Não foi bem da Bélgica, não sei, mas me recordo agora que era Portugal. Portugal. O caminho mais próximo pra gente era Portugal. Então aconteceu, tinha pessoa na época adulta, que a gente saía moleque, 17, 18 anos, quando eu tava em Codó, já tava chegando aos 18 anos. Então, mas aconteceu a proposta da gente seguir até Portugal pra fazer teste. Por quê? Teve medo, Rogério? Eu com certeza tive medo, e até porque eu era apaixonado pela Doralice, né? Aí eu vinha pra Ilhas Bom Veloso, na moral, eu preferia vir pro Piauí. Fala, e Doralice, você constituiu aí uma família e tem aí o Eric Rogers, né? O Eric, ele tá me dando trabalho, ele não quer ser centroavante, quer ficar jogando de zagueiro. Eu digo pra ele, rapaz, tu não ganha dinheiro. Zagueiro, goleiro não ganha dinheiro. Ganha não, né? Não ganha não, tem que ou faz gol, então passa fome. Falar em goleiro, você também já foi goleiro. Já ganhei vários títulos aqui em Ilhas Bom Veloso. O único título que me falta em Ilhas Bom Veloso como campeão, como goleiro, é o Copão Rural. O único, eu já fui até vice. E aí, já com 40 e poucos anos, pensa ainda em voltar ativa como jogador? Pergunta assim, porque atualmente você está militando aí no ramo da arbitragem. É o coordenador da arbitragem na Copa Integração lá no Clube Recreativo. Mas de repente, se pintar uma proposta para voltar, volta? Essa minha volta à arbitragem no Clube Recreativo é exatamente tentando ganhar um incentivo para ver, porque eu lhe digo uma coisa, eu estou preguiçoso, mas eu espero que até o final deste campeonato eu tenha um incentivozinho, que a minha intenção é ganhar um piquezinho, um fôlegozinho a mais para que a gente volte a atuar jogando como goleiro. Vamos voltar aqui ao futebol local, as equipes que você já passou, foram tantas, foram aí o próprio Colorado, o Grêmio do Simval, dentre outras equipes.
só não topou jogar no Bolonha, rapaz. Por quê? O Bolonha era uma rivalidade intensa entre Colorado e o Grêmio. E até porque as propostas que na época nos eram ofertadas, o Grêmio sempre cobria, né? E a gente teve sempre um carinho muito especial pelo Grêmio, Sival, um grande amigo meu. E depois foi o Colorado que me tirou do Grêmio. Então o Bolonha nunca chegou com uma proposta, eles achavam que tinha um time imbatível, aquele negócio todo, e as propostas que me fizeram, a gente não concordava, porque a gente tinha sempre um valor a mais nas propostas deles lá. Então o que a gente fazia? Até que um dia, em uma discussão entre Bolonha, Colorado e etc., a gente chegou à conclusão: eu só jogo no Bolonha um dia se eu for campeão em cima do Bolonha. Esse dia chegou jogando pela Padre Cícero, no clube recreativo. Mas já foi praticamente, eu já estava de saída na época para fora, jogando até parece que Esperantina, por ali assim, Barro Duro. Eu sei que eu não... Vamos recordar isso, Rogério. Você fora de Elesbão, seleção de Esperantina, no Faveira de Barro Duro. Quer dizer, o seu futebol não é restrito só a Elesbão Veloso, não. É bastante rodado. Até, ó, só mais um exemplo. Codó, né, também, que já foi comentado aqui. Codó, Esperantina, Barro Duro. Barro Duro, quem levou o Biguelê para Barro Duro, lá para o Faveira, foi o Rogério, indicação do Rogério. Leva esse moleque aqui, foi eu que... Rogério, sem dúvida o Biguelê também foi outro jogador que poderia hoje ter sido um profissional, a julgar o fato de ele ter, a época, jogando pela seleção de Elesbão Veloso, e o Leonardo em Picos. Leonardo foi, o Biguelê teve a oportunidade de ir, também talvez não tenha aproveitado. Naquela época lá, paizão, né, eu sou testemunho disso aí. Rogério, Biguelê, aqui de Elesbão, até hoje tem um recorte de jornal aí, nós fomos convidados para ir para o CEP, aliás, para o River. Sim. Rogério, Biguelê e Leonardo, para o River, na época que estava lá. Até que nós perdemos na semifinal do Intermunicipal, se eu não me engano. E eu não 4-0 para Pico. Eu não pude ir porque meu passe pertencia ao Flamengo, né? Quer dizer, estava ainda aquela pendência, eu nunca fui resolver a questão, até porque não me tinha interesse, eu já estava com o joelho arrebentado. Joguei no sacrifício neste campeonato do ano de 90. E o Biguelê, na sequência, terminou o campeonato, o Biguelê foi para o CEP, e lá ele não soube aproveitar a oportunidade, até porque na época corria um dinheiro até razoável. A gente passou aqui, Biguelê e tal, com carro e tudo mais. Mas o Biguelê teve, eu não podia, até porque eu estava com problema no joelho, jogando no sacrifício. E o Leonardo se deu bem na vida, tá aí, hoje não sei se ficou liso, mas foi o que aconteceu. A oportunidade tiveram, só ele, Leonardo, soube aproveitar, felizmente para ele. Já, como é que você vê o nível do futebol local hoje, essa garotada que tá aí, de repente você vê algum Rogério, algum Biguelê, algum Tunda, algum outro nome que a gente sabe que se destacou aqui no futebol de Elesbão? Não, tem que melhorar muita coisa ainda. Tem que melhorar, principalmente na parte de incentivo, nego. Véi, aqui eu vou lhe dizer, o negócio tá brabo. E caiu, Rogério, porque essa decadência, antigamente o estádio Nogueirão, que você sabe que era o famoso poeirão, aquele banco de areia terrível, mas o torcedor ia. Um bolão em Colorado se colocava 2.000 pessoas, 2.500, 3.000 pessoas, não se vê mais o estádio Nogueirão com o público à altura. Você vê, cara, naquele tempo era areia, um lajeiro, aquele negócio todo. Eu tive alguns jogos agora da última Copa Cidade, eu cheguei a filmar, mano. Pelo amor de Deus, inverter uma entrada. Maravilhoso, né? E hoje temos aí um campo bom, um campo maravilhoso. E você não vê. Hoje acho que se juntar todas as equipes que jogam, que participam da competição, do campeonato desse daí, eu acho que em torno de 30% a 40% são atletas de fora. Como é que você vê essa questão dos atletas de fora? Porque na tua época também, se você for recordar, que Bolão e Colorado também tinha atleta de fora, mas era uma mesclagem, né? Tinha muito daqui. Era uma mesclagem e era muito pouca. Até porque, se você for contar, a gente conta... até porque tinha um limite em torno de 2, 3 jogadores de fora na época. Tinha 3, 4 equipes onde se juntava, então tinham 8, 10 jogadores de fora no máximo. Hoje você pega... tem um comentário comigo, se essa Copa Cidade terminou recentemente, se não fosse o jogador de fora, o negócio estava meio feio, né? Pelo amor de Deus, ninguém ia assistir o jogo, até porque aqui o nosso pessoal tá todo mundo saindo para viajar, caçando uma melhora de trabalho lá fora.
os que ficam aqui caem na cachaça. Muitos não vão ao jogo porque tá bêbado, tá de ressaca, eu fui pra festa, eu tá com sono. Mas qual o conselho que você passaria para aquele garoto de 12, 13, 14, 15 anos que tá nos ouvindo agora e que pensa em enveredar como jogador de futebol, mas que ele tem um certo vício, ó, as drogas estão aí, a bebida tá aí, qual conselho tu passaria para ele? Se ele quiser seguir a carreira de futebol, ser um profissional, quem sabe no futuro, esqueça a droga. Cachaça, cigarro, droga em modo geral, porque não vale a pena. Eu já fui vítima, eu sei o quanto que você vai sentir depois. O efeito é depois, né? O efeito é depois, que você vai achar que é jovem, não vai envelhecer, não vai chegar a uma idade X e você se lasca todinho, Zé Neto. Porque eu lhe digo uma coisa, você passou dos 18, 20 anos, a idade chega depressa e você não consegue nada com droga, álcool, cigarro principalmente. Olha, vamos falar de arbitragem. Você também é um guerreiro e optou também pela questão da arbitragem. Tem algum momento que foi constrangedor para você como árbitro de futebol? Porque você já apitou várias competições aqui em Elesbol Veloso. Dentro de campo você já teve algum problema assim que te deixou desanimado, cabisbaixo ou não, né? Não, o que mais me deixa desanimado é a desvalorização do pessoal aí que comanda a arbitragem, porque eles querem pagar R$20 para um árbitro apitar um jogo de futebol aqui. Aí você tem que ter duas mães, duas mulheres, deixa uma em casa e leva outra para o estádio, porque é o que você... Isso quando você não é ameaçado de falta de respeito é grande, né? Falta de respeito é grande. Aí eu acho a maior falta de respeito é do próprio município, que não valoriza as suas peças, aquele negócio todo. Porque você vir pagar R$20, R$30 para um árbitro, um bandeirinha, apitar um jogo de 90 minutos, isso é vergonhoso. Realmente a parada é difícil, né? Dentro de campo os caras, eles não há o respeito devido, esquecem que o cara é um cidadão e que está ali cumprindo o trabalho e às vezes desanda. E até porque é futebol. O futebol é esporte, é cultura. Muitos deles têm problemas em casa e levam para dentro de campo. Isso não pode acontecer. Mas acontece, isso é também a minoria de algumas pessoas que vai para campo achando que o árbitro é um moleque. E não é. Nós estamos lá, é igual um jogador. Nós estamos lá para aplicar a regra, eles estão para jogar. Então eles jogam, o árbitro apita. Só que comigo não tem muito problema. Graças a Deus, quando eu apitei, a gente está procurando impor respeito. E a gente tem sempre um pouquinho de respeito para com eles. Então comigo, graças a Deus, a gente nunca teve esse tipo de problema. A gente está aí, né, agora no campeonato do clube e a gente está buscando impor esse respeito e por enquanto até que a situação está saindo dentro do esperado. Rogério, vamos falar um pouco aqui do início da tua vida como boleiro, porque ela também teve uma passagem por quadras, projeto sertanejo, né, meu? Eu comecei no projeto sertanejo, exatamente. Minha trajetória no futebol foi, rapaz, o Neto sabe cada coisa. Projeto sertanejo foi exatamente. Nós começamos jogando no gol, se não me falha a memória, pelo hospital na época, tinha hospital. Ali era casa cheia, né, Lega? Era casa, Maria, coisa de louco. Aos domingos não tinha outra coisa pra gente fazer, era sertanejo, né? Então a gente por que certas coisas aqui regridem? Aquele projeto sertanejo é uma coisa que jamais deveria ter acabado, né, Rogério? Pois é, tudo que é bom dura pouco, rapaz. Foi o sertanejo ali, era o lazer da cidade. E ali não era só futsal não, tinha vôlei também, tinha né? Vôlei, tinha as meninas, todo mundo lá, a gente jogava tudo, inclusive o Dourado, nesta época, já participava lá com a gente, né? É verdade. Jogando voleibol. Vamos falar aqui um pouco do plano nacional. Você teve uma passagem pelo Flamengo de Teresina, ou antes de ir pelo Flamengo de Teresina, você já tinha uma paixão pelo Flamengo Carioca? O Flamengo já é do coração, mas na verdade o Flamengo do Piauí nunca foi meu forte não, como torcedor. Eu gosto do Galo. Eu torço pelo River no Piauí. É o River. Eu sou River. Agora, Brasil é Flamengo e assim, existiu algum jogador, Rogério, que você se inspirava, algum jogador que você buscava ter nele uma fonte de inspiração quando você era jogador de futebol? Não? Eu acredito que na minha idade, quem não admirou o Zico? O Zico eu acho que foi um exemplo dentro e fora de campo. Flamengo surge mais como ele não, né? Não, jamais. Eu acho que no Brasil, apesar que eu não vi o Pelé jogando, só hoje a gente vê alguns lances do Pelé, mas pra mim o Zico é incomparável. Lá no início da nossa conversa, você até pensou, quando eu falei na panela, você pensava que era a seleção brasileira. Agora vamos falar de seleção brasileira. Como é que você está vendo hoje aí, inclusive esse começo agora de Copa América? Qual a tua expectativa?
Eu acredito, vai torcer bastante para a nossa seleção ganhar. Agora eu acho que o Mano está formando um time bom. Resta saber se ele tem pulso para aguentar, né? Toda essa pressão, até porque já está chovalhada aí de denúncia contra o Ricardo Teixeira. Eu não sei o quanto pode interferir dentro do grupo da seleção brasileira, principalmente com ele, Mano Menezes. Mas a gente acredita, a gente torce para tudo dê certo. Até porque temos Ganso, Pato, tem uma Neymar que desequilibra, uma seleção de animal, né? Ganso, Pato, Neymar principalmente, que tá aí arrebentando, o moleque tem tudo para dar certo. Então a gente acredita que as coisas podem dar Você certo. falou em treinador e acho que é algo que você não foi ainda. Se foi, você me conte. Agora, é difícil, na tua opinião, ser treinador, principalmente aqui no Brasil? Como é que você vê esse cai-cai de treinador aí? Aqui é uma bagunça com relação a isso aqui, porque o treinador vive de resultados. E aqui no Brasil fica complicado. E eu nunca tive o menor interesse disso. Me botaram um dia lá no estádio, ali, numa Copa Cidade passada, um campeonato. Nós fomos até excluídos aí, ou suspensos por um ano, que eu nem sabia por quê. Aí, mas depois me contaram que eu queria me inscrever nessa última Copa Cidade como goleiro reserva aí, pelo menos o terceiro goleiro reserva. Não, você tá suspenso, um ano, que diabo é isso? Sem saber de nada. Aí me botaram lá, mas pensa, é rabo de foguete, não dá pra mim, treinador não dá não. Eu prefiro ficar aqui lavando carro e moto. Falar em carro e moto, Rogério, você tem esse ramo aqui em Elas Bombas, pra quem não sabe, vende teu peixe aí, rapaz. Rapaz, a gente tá aqui já há 1 ano e meio, Zé Neto, aqui nós temos um postozinho de lavagem aqui na Rua Amarante, cara. E tem um pessoal que vem e lava com a gente aqui e gosta. Freguesia fiel. Freguesia fiel. Tem aqueles também que dá o calote, né? Que vem lavar uma vez, 2 e tal. Aí não vem mais. Aí aparece. Mas é assim, ele sempre fica pulando de galho em galho. Brasileirão, Rogério, qual a tua opinião? Tem só 7 rodadas até agora. Como é que você tá vendo aí? Ih, nego, pra quem é flamenguista, o negócio tá feio. Ainda bem que o Ronaldinho parece que resolveu jogar um pouquinho. A gente passa a ganhar um pouquinho de confiança. Mas eu vejo o Corinthians até agora, o momento, como favorito ao título. E o time da moda no Brasil, pra você, é o Santos mesmo? Não tem como negar. O Santos é o time da moda, campeão da